Cerclagem uterina. Saiba quando fazer e quais são os tipos de cerclagem uterina que podem ser feitas. Eu me chamo Arley Clevers, eu sou médico materno-fetal, atuo com foco na prevenção de complicações obstétricas e esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Muito bem, vamos falar sobre cerclagem uterina, esse procedimento que é um procedimento importantíssimo e com o objetivo de prevenção de perda tardia, no caso um abortamento tardio, e também trabalho de parto extremamente prematuro. Por quê? A principal indicação para a realização de cerclagem uterina é a incompetência istmo-cervical. Essa é a principal indicação, que ninguém discute em relação a essa indicação. Tem uma publicação desde a década de 90, de 1993, trazendo que a recomendação na incompetência istmo-cervical para tratamento da incompetência istmo-cervical é a cerclagem uterina, tá? E a gente já vai falar mais detalhes sobre quando fazer a cerclagem nesses casos de incompetência istmo-cervical e os tipos, que é o mais clássico. Mas eu quero abrir um parêntese aqui rapidamente com você para falar sobre a cerclagem uterina em uma outra situação, que é uma situação com o objetivo de prevenir trabalho de parto prematuro também e que não é no caso de incompetência istmo-cervical, mas sim em casos de colo curto. Inclusive, a gente tem vídeo aqui no canal já, você pode colocar aqui, ó, né, aqui em cima, em algum lugar o editor vai colocar aí para você poder assistir. E esse vídeo que eu falo da diferença entre colo curto e incompetência istmo-cervical. E aí, quando que a gente vai ter indicação de realizar uma cerclagem uterina no caso de colo curto? Duas situações principais aqui. Quando a paciente ela já tem um histórico de risco para trabalho de parto prematuro, ou ela teve um parto prematuro na gravidez anterior, ou então ela tem uma cirurgia no colo uterino, como conização ou CAF, que são cirurgias feitas geralmente por conta da presença de lesão causada pelo HPV no colo, ou então a alteração milleriana, né, a alteração na anatomia do útero, como útero septado, útero de Delfo, útero bicorno. Esses são fatores de risco. Quando ela tem algum desses três fatores de risco, mais o diagnóstico de colo curto, que é um colo que mede menos de 25 milímetros, você vai poder ver no vídeo lá que eu vou falar da diferença de incompetência e colo curto. Quando ela tem essa combinação dos dois, colo curto mais histórico de trabalho de parto prematuro, um fator de risco para parto prematuro, tem-se uma indicação mais formal para a realização de cerclagem combinada com o uso da progesterona. E uma outra situação é quando ela tem o diagnóstico do colo curto e é identificado, além disso, a paciente sem fator de risco, ela tem a identificação do colo curto e esse colo ele apresenta um encurtamento ao longo das semanas, ou então, de cara, já é identificado um colo muito curto, um colo menor do que 15 milímetros ou até mesmo menor do que 10 milímetros. Então essas seriam as duas indicações para a realização de cerclagem em pacientes com colo curto. E voltando para a incompetência cervical, vamos falar aqui detalhadamente. Primeiramente, o que é a cerclagem? Já falei a indicação, principal indicação, mas aí alguém pode estar se perguntando, meu Deus, mas o que é essa tal de cerclagem? Cerclagem é um procedimento onde se coloca ali um ponto no colo do útero. Vou mostrar aqui para você novamente esse modelinho aqui que eu tenho. Aqui é o colo uterino, tá? Aqui é o canal vaginal, aqui é o colo uterino, aqui é o útero. O que é a cerclagem? A cerclagem nada mais é eu fazer um ponto aqui nessa região do colo do útero. Eu vou dar um ponto ao redor do colo e amarrar esse colo. Então imagina aqui um ponto, vou fazer por aqui, ó, ver se você consegue. Não, aqui não dá certo. Aqui você vê, ó, você põe um ponto e amarra, como se fosse isso aqui. Imagina o colo aqui, eu vou fazer um ponto ao redor dele e amarrar, prender. Eu mantenho esse colo preso. Por quê? Na incompetência cervical, o que acontece? É um colo que ele é flácido, ele é frágil, ele é incompetente de se manter aberto e por isso a paciente tem um abortamento tardio ou um trabalho de parto extremamente prematuro ali por volta de 20, 24 e até 26 semanas. E aí quando você faz esse ponto aqui, você tem uma garantia de manutenção dessa gestação, certo? Quando fazer de rotina, né, do ponto de vista mais usual a cerclagem ao longo da gestação. Quando a paciente ela é diagnosticada, né, ela existe uma suspeita da incompetência istmo-cervical. Na gravidez, ela faz um morfológico do primeiro trimestre ali por volta de 12 semanas. Então, se planeja eletivamente, ou seja, marcado, a cirurgia até 16 semanas. O período ideal para se realizar de maneira eletiva é até 16 semanas. Essa paciente fica com esse ponto até 36, 37 semanas, onde é retirado, espera ela entrar em trabalho de parto naturalmente. Isso é a técnica mais clássica da cerclagem, mais conhecida que a técnica de McDonald's. O editor, coloca aí uma imagem, né, da técnica
técnica de McDonald's, mostrando como é que é esse ponto da cerclagem ao redor do colo e mantendo esse colo fechado. A técnica clássica é uma técnica que é feita com a paciente grávida, geralmente entre 12 e 16 semanas após o morfológico do primeiro, e mantém esse ponto. A técnica é feita por via transvaginal, é um ponto que fica visível e por isso que a gente consegue tirar depois. Tem uma outra situação é quando, principalmente esse tipo de cerclagem, vai ter indicação quando existe uma falha dessa técnica de McDonald's, que é a técnica clássica da cerclagem. Então, quando a paciente, ela com a suspeita, o diagnóstico de competência cervical, ela fez a cerclagem e ainda assim ela teve uma falha, ela evoluiu para um trabalho de parto, essa cerclagem não foi capaz de segurar a gravidez, ela teve um parto prematuro, mesmo assim a gente considera como uma falha. Aí existe uma indicação, é a principal indicação para se realizar uma técnica de cerclagem definitiva, que é eu fazer esse ponto do colo, ao invés de fazer esse ponto do colo aqui, ó, a nível de canal vaginal, que é o que eu consigo visualizar dessa parte mais daqui para fora, eu vou fazer um ponto mais em cima nesse colo. Só que para eu fazer esse ponto mais em cima desse colo, eu preciso acessar a cavidade pélvica da paciente, pélvica abdominal. Então, tem duas técnicas para esse tipo de cerclagem aqui definitiva, quando a paciente tem uma falha numa gravidez anterior por conta da cerclagem. A técnica, as duas podem ser totalmente possíveis. Uma técnica que eu costumo recomendar para o paciente, quando você ainda está planejando engravidar, essa pode ser mais interessante, porque você já vai engravidar tendo feito cerclagem, tá? Então é uma técnica que é feita com a paciente não grávida e é feito ali por via transvaginal também. O nome da técnica é chirótica. Então eu faço o acesso por via transvaginal, mas aí eu abro por baixo ali essa região do fundo de saco e a parte anterior aqui também do colo, e para ter acesso à região mais pélvica de dentro, mais acima do colo. Então, ao invés de fazer um ponto aqui, eu vou fazer um ponto bem mais aqui em cima, nessa região do colo, tá? Então eu tenho que acessar por via transvaginal e faço esse ponto. Aí depois eu fecho essa região aqui de baixo, do fundo de saco, e aqui a região de cima também, que a gente chama de fórnice anterior. O que acontece nesse caso? Nesse caso dessa técnica, qualquer técnica definitiva da cerclagem definitiva, por que ela é chamada de cerclagem definitiva? Por ser um ponto que eu faço intrapélvico / intraabdominal, porque a outra forma de acessar é pela barriga, como se fosse uma microcesárea, onde eu acesso a cavidade abdominal, identifico o útero lá e eu faço os pontos pela cavidade abdominal. Então, o que acontece? Nessa técnica considerada definitiva, porque o ponto ele fica por dentro, então é um ponto que vai ficar ali para o resto da sua vida se você não definir fazer uma cirurgia para retirar esse ponto. E essa cirurgia precisa ser por via abdominal. Então é uma técnica definitiva, chamada de definitiva por esse motivo. O ponto ele vai ser feito mais em cima e esse ponto vai ficar ali pro resto da sua vida. Essa outra técnica que é feita por via abdominal pode ser por como se fosse uma microcesárea, você faz ali um corte de cesariana, acessa a cavidade abdominal e faz esse ponto, ou pode se fazer por vídeo também, é uma outra possibilidade, por vídeo pela via abdominal. Entra ali, são 3 pontos, né, 3 cortes na barriga, entra com vídeo e você consegue fazer esse ponto por dentro da barriga e deixar esse colo já fechado antes mesmo dessa paciente engravidar. É uma possibilidade, ou então com a paciente já grávida. Quando a paciente já está grávida e tem um histórico de falha de cerclagem, essa técnica por via abdominal pode ser feita, só que ela é uma técnica que precisa ser feita ali, idealmente entre 11 e 13 semanas, não tão tardio, porque senão, do ponto de vista técnico, fica muito mais difícil e pode não ser possível, na verdade, até se fazer a cirurgia, tanto por vídeo quanto por aberta, né, uma cirurgia. Então essas são as principais indicações, você entendeu aqui nesse vídeo indicações, você entendeu aqui nesse vídeo técnicas de cerclagem uterina, você entendeu aqui nesse vídeo quando fazer e em que situações você vai definir ali. Tanto a cerclagem convencional, que é a de McDonald's, que é feita ali quando você tem um histórico e aí você está grávida e você vai fazer para evitar essa perda na próxima gravidez. E as duas possibilidades de técnica de cerclagem definitiva, quando existe uma falha da cerclagem inicial de uma gravidez, que mesmo com a cerclagem você teve a perda, nesse caso de falha, a cerclagem definitiva está indicada. Pode ser feito antes de engravidar por via vaginal, mas com ponto dentro da cavidade pélvica,
ou então com a paciente já grávida, sendo feito aí o acesso por via abdominal ou por vídeo, ou então por corte, uma cirurgia aberta, para deixar esse ponto também ali. Então, o ponto mais alto, a chance de sucesso diante de uma técnica de cerclagem definitiva é maior do que a cerclagem ali transitória, né, convencional, feita ao longo da gravidez. Maravilha? Esse conteúdo te ajudou? Se te ajudou, compartilha para que mais mulheres possam ter acesso a essas informações, a gente possa ter a capacidade de alcançar mais vidas e salvar mais vidas. Nesse caso, principalmente fetais, porque a gente consegue efetivamente diminuir o risco, prevenir prematuridade por conta da cerclagem. Se você ainda não me segue aqui no canal, já começa a me seguir e curte o vídeo para o YouTube entender que esse vídeo foi relevante, ele vai entregar para mais pessoas, e ativa o sininho das notificações para que assim você tenha acesso aos vídeos que são postados aqui assim que eles ficam disponíveis no ar. Espero ter te ajudado com esse vídeo. Eu fico por aqui e eu te espero no nosso próximo vídeo aqui do Gravidez 360. Um forte abraço, tchau!